Olá, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mais Agro. Hoje nós vamos falar sobre agricultura digital na prática, inovação, ganhos reais, resultados com a tecnologia. E para falar sobre isso, nada melhor do que conversar com quem está sempre em busca, né? Sempre se reinventando a cada safra. Hoje a gente está aqui com o Matheus Tobias, gerente de planejamento, controle e tecnologia da Santa Colomba, um grupo super tecnificado que há 4 safras vem aí colhendo resultados com o apoio das soluções digitais da Syngenta. E também com a Larissa Vieira, nossa head comercial, né, da Syngenta Digital. Pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Luísa. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Matheus, a Santa Colomba é super aberta à inovação, né? E como nós, da Syngenta Digital, acredita que a tecnologia realmente faz muita diferença, é uma aliada no campo, né? Mas sempre foi assim? Conta um pouquinho dessa história. Quando é que a chave virou para a inovação? Então, Luísa, obrigado pelo convite. Obrigado, Lari. Bom, a Santa Colomba, ela sempre teve essa visão da tecnologia como um impulsionador da produtividade e redução de custo, né? Aí, eu tô na empresa há 4 anos. Quando eu cheguei, a gente tinha várias tecnologias que entregavam a mesma coisa ou coisas parecidas, né? Então, a gente tentou, de uma forma, vincular as mesmas tecnologias que entregavam os mesmos resultados dentro de uma só. No caso de uma delas foi o Protector, que a gente trouxe em 2022. Então, a avaliação de campo do MIP, mais a parte de qualidade do operacional. E aí a gente começou a ver isso daí, que a gente consegue vincular tudo isso dentro da mesma plataforma e ter uma gestão mais fácil da operação. Então, a gente começou a vincular isso, né? A gente, na época, tinha em torno de umas 8 tecnologias de campo. E aí hoje a gente está com 3, porque não adianta a gente ter várias tecnologias e não utilizá-las, não extrair delas todo o potencial. Uhum. E aí é só custo a mais na operação e isso encarece o produto final, né? E acaba não usando, né? Não. É melhor ter uma tecnologia que realmente entregue esses resultados, né? É muito melhor. E como é que foi essa adaptação, essa evolução com a tecnologia? Então, toda a tecnologia, ela depende de pessoas para poder funcionar. Então, a maturidade da pessoa que está por trás disso para fazer funcionar, isso tem que estar alinhada com aquilo que a alta gestão pensa sobre aquela tecnologia, né? Então, teve uma curva de ascensão na maturidade da utilização da tecnologia para poder rodar. No início teve impactos, porque toda mudança ela incomoda. Né? Ainda mais que é para avaliar o que a pessoa está fazendo no campo, a qualidade, para avaliar tudo aquilo que ela está desenvolvendo e isso ela está auditando ela mesma. Então isso no começo gerou alguns desconfortos, mas conforme a gente foi identificando possibilidades de compensar elas pela boa produtividade e pelo rendimento, isso começou a retornar para ela como benefício monetário e para a gente como produtividade, entendeu? Então, essa girada de chave não foi só da alta gestão entender que era necessário centralizar em menos aplicativos do que a gente já tinha, e também a virada de chave da própria operação de entender que era necessário fazer aquilo, sabe? Qual que é o peso, na sua opinião, hoje da tecnologia aí nessas frentes, nas operações da Santa Colomba? Hoje vocês tomam decisão em cima, te apertei um pouquinho, tomam decisão só em cima das tecnologias. Qual que é o peso disso para vocês no dia a dia? Olha, a gente, todo final de safra a gente tem uma avaliação de performance da lavoura. Uhum. Só que a lavoura é avaliada pela produtividade, só que a gente tem os modelos de telemetria, de irrigação, de pragas, de maquinários para entender por que foi bom e por que foi ruim. Uhum. Então, hoje em dia, a tecnologia, toda tomada de decisão é em cima da tecnologia em si, não tem como. E também previsibilidade, também tanto de produção e quanto de entrega de produto acabado, sabe? Ô Larissa, a gente está ouvindo o Matheus aí, né? Fica claro que a tecnologia, obviamente, ela traz muitos dados para o campo, né? Mas como é que a gente transforma, então, essas informações em decisão na prática, né? Como é que o produtor consegue ver esse ganho?
É interessante, Luísa, porque ele comentou, né, que antes eles tinham várias tecnologias, eles foram condensando até chegar aí num denominador comum. E é muito isso. A tecnologia, ela segue essa jornada. É muito importante, além de ter os dados e coletar isso, é saber como usar e para que usar e de forma eficiente e eficaz para cada tipo de produtor. E gerar valor, realmente. Gerar valor. Né? Tem ali, no final das contas, o que a gente quer é o quê? Rentabilidade. Você saber o que você vai fazer com esse dado, saber como usar, né? Inclusive, tem uma pesquisa que fala do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fala bastante sobre isso, que 42% dos entrevistados na pesquisa que eles fizeram recentemente fala que os agricultores hoje não sabem utilizar dados e quando utilizam, né, não é de forma eficaz, porque eles utilizam ou não utilizam os dados para tomada de decisão, né? É muito com base em feeling, vamos dizer assim. E essa tomada de decisão com base só em feeling, não em dados, né? Não em dados reais, vamos dizer assim, e com inteligência, isso pode causar, sim, um impacto lá na frente na safra. Inclusive, o próprio estudo comenta que... e aqui no Brasil, a gente também tem muito esses casos, né? Então, ele estava comentando que tinha muitos, quando isso tem clientes que não usam nenhum tipo de tecnologia. E o estudo comenta que quando você toma... Decisões, exatamente, são tomadas com base apenas em feeling ou em informações sem dados reais, sem a inteligência da intuição, da intencionalidade, vamos dizer assim, para que serve aquele dado, você pode ter aí uma perda de R$400 por hectare, R$450 por hectare a cada safra, né? E quando você vai somando cada safra com prejuízo... Imagina, lá no final, né? Ainda mais vocês que têm várias culturas e têm culturas perenes, por exemplo. Sim. Isso lá no final de 3 safras é um prejuízo gigantesco. Então, vale a reflexão de, além de ter tecnologia... Fazer um bom uso desses dados, né? Como eu estou usando esses dados para tomada de decisão. Ignorar esses dados que a tecnologia proporciona. Aliás, o campo está sempre fornecendo informação, né, Matheus? O que a tecnologia faz é facilitar, né? Entregar esses dados aí para vocês, alguns até mais mastigados. Então, ignorar isso, esses dados e a possibilidade de fazer insights, de integrar esses dados para tomar melhores decisões, realmente pode custar caro. Você comentou que hoje você utiliza o Protector, né? Mas vocês têm outras soluções dentro da plataforma CropWise, certo? Sim. Quais são elas? O que vocês utilizam hoje da plataforma? E o que fez vocês optarem pela plataforma CropWise, assim? Qual que era a dor específica que vocês buscaram resolver num primeiro momento? Então, só dando um ganchinho nessa parte de dados, a gente transformar, eu acho que o gap maior, a pergunta de $1 milhão, a resposta no caso, é transformar esses dados em inteligência. Sim, sabe? Sim. E aí, pensando nisso e com essa pergunta que você me fez, a gente tinha na época era o Image, agora é o Explorer. Então a gente tinha uma dificuldade em entender, por exemplo, a gente tem perímetro irrigado, né? Então a gente precisa entender qual que se a gente está sendo efetivo nas irrigações, então como a gente vê isso para otimizar tempo e demanda e tentar corrigir ao longo do tempo, e uma cultura que sejam 120 dias ou 100 dias igual uma soja. Eu não tenho tempo para poder, né, tomar decisão e esperar na outra semana. Não, a gente tem que ver na hora. Fazer, né? A gente tem que ir vendo e acompanhando. Então, com o Explorer, a gente consegue ter imagens NDVI todos os dias atualizadas com plant. E aí a gente vê certinho, deu problema na irrigação, girou a seco, já viu a fatia de pizza lá, tem que fazer um reforço naquela área lá, então aumentar a vazão naquela área. Então isso daí é uma coisa que ainda está na percepção humana, mas junto com a ferramenta. Né? Acredito que quando a gente conectar tudo esses dados que a tecnologia nos dá, isso vai alavancar muito mais, tanto a nossa otimização de pessoas e custo, quanto a viabilização para uso de IA, sabe? Então, acho que é muito mais nessa linha, sabe? O Explorer tem bastante isso, né? Tem a IA, Sim. que é justamente para poder analisar, potencializar, né? Muitos agricultores podem ficar um pouco desconfiados aí do algoritmo, ou não tem uma confiabilidade, vamos dizer assim, ou tem uma resistência a mudar o mindset. Mas a ideia é justamente utilizar esses dados para potencializar o que ele comentou. Então, por exemplo, eles têm os dados e muitas vezes você não consegue enxergar de forma eficaz, de forma histórica e saber exatamente o que fazer. Então, a IA, com
com o Explorer veio justamente para isso. Te ajuda a dar uma Sim. condensada, uma mastigada ali no que você precisa olhar, né? Potencializa essa estratégia da empresa e faz com que você olhe de forma eficaz e faça, por exemplo, uma aplicação de insumo mais exata, né? De forma consciente ali e econômica, vamos dizer assim, não tem desperdício. Identifique um problema. Identifica um problema com antecedência, porque, que nem ele comentou, cultura perene, né? Não é que nem o ciclo de soja que você já consegue ver ali na planta uma reação. Você tem que ficar observando, ainda mais a área de irrigação. Como que você vai saber que está acontecendo no solo, que é uma coisa que você não vê, né? Então, a inteligência artificial, junto com toda essa tecnologia que a gente tem, no caso o Explorer, que eles já utilizam, vem muito para isso, para fazer com que direcione e ele possa se antecipar e tomar a tomada, né, ter a tomada de decisão estratégica. Porque o dado, ele está lá. Mas até que ponto ele é utilizado de forma correta e com eficiência pensando em rentabilidade? Ele se antecipando, ele consegue fazer aí aplicação em taxa variável, consegue ter aí toda uma tomada de decisão. Esse pré-diagnóstico que ele entrega, tu entra lá tá lá. O que tá acontecendo de pior? As maiores variações de 0 a 1, qual que dá variando mais? Isso já direciona o cara da irrigação, ó, olha aqui. Tô vendo aqui que tem variância. Tempo e eficiência também, né, Matheus? Queria falar um pouquinho mais dos resultados também, e na prática, né? Explorer, então, e Protector, que são as duas tecnologias que vocês utilizam aí na operação da Santa Colomba, né? Vocês utilizam para quê, especificamente? Assim, quais são as frentes que se beneficiam dessas tecnologias? É MIP? Usam qualidade? Enfim, conta um pouquinho, ou pelo menos alguns exemplos aí do que vocês usam. E também, se você puder trazer um pouco dos resultados também. Hoje a gente contratou o Protector para substituir uma outra tecnologia que tinha de amostragem. E aí a gente viu algumas possibilidades de utilização fora do escopo do Protector. Então, o que é maravilhoso, né? Tem que maximizar o investimento. E o Protector é uma ferramenta muito flexível, né? Então... eu falei assim, eu conversando com o pessoal do CS, falei, cara, é um formulário. A gente pode fazer o que quiser aqui dentro. Então, vamos fazer. Vamos testar. Então, me passa aí que a gente vai testar. Então, por exemplo, teste de vazão de pulverização. Aí faz lá e faz o acompanhamento. Então, se eu tenho uma aplicação, eu vi que eu dei uma fita no Explorer, eu vejo lá o meu teste de vazão, vejo que está mais do que eu estava planejado, então já matei a charada. Teste de bandeja de adubação, qualidade de plantio, CV, dupla, falha. Isso aí tudo não foi feito para isso, né? Além das pragas e tudo, aí não foi feito para isso. Mas eu falei, dá para fazer, então vamos fazer, né? Então vocês estressam bastante essa ferramenta. Bastante. É o que a gente gosta, né, Larissa? Na verdade, assim, a ferramenta ela é muito flexível mesmo e adaptável para cada tipo de produtor e tipo de cultura, vamos dizer assim. Então, a ideia, o que a gente quer fazer mesmo, revolucionar a área digital, né, nas fazendas aí, nos produtores, é fazer com que ele utilize além do que foi, né, apresentado, vamos dizer assim, e fazer com que realmente chegue a outras esferas, por exemplo, dentro da fazenda. Ele está utilizando aí mais de 5 processos. Sim, né? Tranquilo. Então, assim, foi vendido ali para pragas, colheita, mas... Exato. Um monte porque de isso vai te trazer uma visão mais integrada, não traz uma visão mais integrada do processo? Você está tudo dentro da mesma plataforma. Esse é que é o diferencial do negócio. E é isso que é a revolução digital, pensando principalmente em agricultura de precisão. A precisão, ela está aí. Você utilizar a tecnologia em diversas esferas. Sim. E você trouxe esse posicionamento de plataforma, né? De estar tudo num lugar só. Isso facilita mesmo. Você consegue ver isso na prática. Sim. De que forma? A gente tem, por exemplo, um coordenador técnico responsável pela recomendação do que vai acontecer na lavoura, né? E toda semana todos os dias da semana tem uma reunião com os técnicos de campo junto com o coordenador técnico. E aí, assim, o que eles veem é o que vê dentro do Protector. Fala, olha lá, esse daqui foi o que eu mostrei. Cada um fala o que foi amostrado, o nível de pressão, e aí o coordenador técnico faz um posicionamento. Só que aí ele pega e vê o histórico do que ele utilizou na semana anterior pelo levantamento. Não, eu já fiz aqui uma abamectina, então eu vou mudar minha molécula aqui para essa outra para ver se tem uma eficiência melhor. Então, essa sinergia entre o meu histórico, o que eu
tô vendo na lavoura, eu vejo o meu NDVI, pô, tô com uma pressão muito grande de bicuda aqui, ó, que tá vindo daqui do cerrado. Vamos fazer uma aplicação aqui na bordadura para ver se contém para segurar um pouco, sabe? Então essa sinergia que dá mais celeridade no processo. Então você faz aquela análise, identificação, toma a decisão, tudo em cima de uma tecnologia só. E depois vai lá, faz a prescrição lá dentro do Protector também e depois volta para ir reavaliando. E aí vai fazendo zona de manejo, Sim. enfim, aí o céu é o limite, né? Matheus, e ganhos reais, assim? Vocês já tiveram algum ganho claro de produtividade, de redução de insumos? Sim. O que vocês têm aí de ganhos reais com a tecnologia? Olha, a gente teve, no início a gente fez alguns para testar, né? No 2023 a gente fez no algodão umas aplicações de regulador em taxa, né? Pô, bacana, ocasionamos lá que eu tinha passado para você, então de 20% daquela área que a gente reduziu de regulador. E aí, hoje o que a gente tem projetado é pelo menos 2 aplicações em área total para o algodão de regulador de crescimento, né? E aí isso vai depender, claro, da imagem, tudo, da gente conseguir fazer pelo Planet. Só que aí, como a gente nem sempre todos os dias tem aquela imagem clara para fazer o NDVI e sobrepor, então a gente já está pensando numa segunda forma. O que eu não consegui via Planet, via Explorer, eu faço via drone e manter. A intenção é que a gente otimize, né, com essa aplicação em taxa variável. É difícil a gente mensurar o quanto eu potencializo de produtividade, né? Porque eu vou ter uma lavoura parelha ali de algodão, porém, quanto eu vou ter a mais de produtividade, isso é meio complicado de fazer. Então, aí o regulador de crescimento, essa aplicação em taxa variável, ele gira em torno de 35% nas 2 primeiras aplicações ali de redução, né, que eu gasto a menos. E aí a gente consegue também otimizar, pensando que seria a saída da soja, né, na desseca, a gente conseguir fazer nessas áreas. A gente já fez um ano anterior, no ano passado, na safra passada, aí a gente foi em 3 talhões para testar, para ver se dava homogeneidade de dessecação, de chegada para colheita, umidade. Aí foi redução de 70% nesses 3 talhões de herbicida, né? Então, isso daí é um ganho expressivo. Super expressivo. Vai ser em 100% da área? Não necessariamente, às vezes não precisa. Então, assim... E existem outros ganhos também fora, né? Então, assim, a gente entende que a tecnologia, ela não é estática. Eu vou aplicar a mesma metodologia para todos os talhões que eu tenho na fazenda? Não. E as safras são diferentes também. Sim. Enfim, Isso. as situações te fazem. A gente ainda não tem uma padronização de processos a nível global que me fala todo o que eu vou usar em cada tecnologia. Então ainda depende muito do feeling para entender aquilo que está se passando, que eu não consigo quantificar, para aplicar minha tecnologia e otimizar, sabe? Mas só da gente ter ganho e ter uma rentabilidade melhor já é bom, né? Então, demais. O Matheus, você também, né, você trouxe alguns ganhos do Explorer. O Explorer também ajudou vocês a enxergarem melhor o solo, né? Sim. Erosões. Como é que isso impactou o planejamento e de que forma que isso ajudou vocês? A gente viu alguns problemas com áreas mais declivosas, né? Então, com a Explorer a gente teve uma possibilidade de ter uma previsibilidade melhor de quanto a gente ia colher naquela área, pensando nas erosões. E aí eu consigo deixar mapeado já. Então, beleza, né? Eu vou plantar nesse talhão? Vou. Mas isso daqui, eu tenho histórico de erosão aqui. O que eu vou fazer antes de eu plantar para poder amenizar ou minimizar o impacto? Ou se acontecer de novo, a gente já tem mapeado e consegue fazer isso daí. A gente, nessas áreas que a gente identificou erosão, a gente conseguiu fazer, por exemplo, identificou no Explorer, fez o negativo, vamos falar assim, daquela erosão, jogamos pro drone para fazer a aplicação de planta de cobertura nessa área de erosão até eu colher, entendeu?
Então, para tentar mitigar isso daí, sabe? Então, não só na identificação, mas também no paliativo ali ou no corretivo que a gente consegue com a plataforma. Escutar o Matheus falando, né? A Santa Colômbia é aquele cliente que todo mundo quer ter, né, Lari? Modelo, assim, né? Modelo, exemplo, a gente vê resultados reais, e não é só porque você tá aqui, não, é porque realmente é muito legal ver quando o cliente realmente adota, veste a camisa, porque quando se utiliza realmente a tecnologia, os ganhos vêm, né? Você trouxe aí inúmeros exemplos. E uma coisa que me chama a atenção é o quanto também eles são abertos mesmo, né? A fazer novos testes, a propor outras formas de usar a tecnologia. Você citou uma agora, mas você também já tinha comentado sobre módulo de monitoramento. Queria que você me contasse umas outras formas criativas que vocês estão utilizando para a Tecto. É que a gente tem um pagamento de produtividade para a operação. Remuneração variável. Então, quando a gente vê a parte de operações mecanizadas, isso é feito pela telemetria. E como eu vou fazer isso para uma operação que não é mecanizada, que ela é manual? Eu vou colocar um rastreador na pessoa? Difícil, né? Não. Então, a gente tem líderes de frente que vai fazendo por gleba ali, o que cada um da equipe dele está fazendo na lavoura. Então, ele tem um apontamento pelo líder, e aí essa pessoa, ela é avaliada dia a dia em cima do levantamento que o líder faz. E onde que o líder faz? Ele faz o lançamento do Protector. Então, a mesma metodologia de amostragem que a gente tinha na praga, a gente tem uma amostragem, mas é de execução de operação manual dentro do Protector. Para entender, falar, não, tal pessoa, ela produziu tanto esse mês. Aí depois a gente extrai um relatório. Então, tal pessoa produziu tanto esse mês, aí o range dela é esse e análise de eficiência mesmo, operacional, né? E acaba fazendo uma gestão, né, da equipe. E como que a gente vai, por exemplo, eu tenho o que cada um fez e realizou ali durante os meses do ano e pelos hectares que ele fez. E o interessante é transformar essa em inteligência. Então, meu planejamento para a próxima safra, quantos hectares que é? Tanto, eu vou precisar de quantas pessoas? Ah, não, essas pessoas, 1/3 dela não foi eficiente, então a gente tem que fazer um treinamento com elas, reciclagem, tudo, para elas que se elas sejam eficiência, não precisa aumentar a headcount. Ou não, então não adianta mesmo. Então vamos ter que pensar alguma outra forma, tem alguma forma de mecanizar ou semi-mecanizar, alguma... Essa inovação tá no sangue, sabe, da empresa. Isso a gente busca de tudo quanto é jeito melhorar, otimizar para ganhar eficiência. E eu acho que uma coisa que é super interessante, Larissa, assim, a gente não está ali só vendendo a tecnologia, né? A gente quer realmente que o produtor, ele faça um bom uso, faça a adoção da tecnologia. Mas a gente acredita também que essa tecnologia, ela precisa de um suporte. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre, antes de fazer uma nova pergunta para o Matheus, sobre o papel do CS, né? Quem é o CS? Quem é esse cara que acompanha o produtor ali e ajuda ele a alavancar mesmo, a impulsionar esse uso da tecnologia? Esse é um bom ponto, Luísa, porque hoje, né, além de você ter o dado, de ter uma tecnologia ali, de ter a cultura, né, de agricultura de precisão, você precisa muito bem ter a adoção. E sem pessoas, né, engajadas ali, entendendo o que é a ferramenta, você não tem adoção, você não tem o que ele está comentando, né, que é essa inteligência desse dado. Então, é muito importante a gente ter hoje uma equipe para isso, tá? Então, tem até pesquisas que dizem que, né, a Embrapa soltou recentemente que 84% dos produtores brasileiros possuem algum tipo de tecnologia, mas nem sempre sabem utilizá-la. E é por isso que a Syngenta Digital pensou nisso, que a gente tem hoje uma equipe de sucesso do cliente muito bem estruturada para atender esses clientes, né, e fazer com que eles tenham a jornada digital do início ao fim, tendo o quê? Relatórios, tendo, né, não só treinamentos, mas todo um forecast de treinamentos e micromomentos das culturas, porque ainda mais a Santa Colômbia, que tem vários tipos de culturas, né? Então, você precisa ter um entendimento não só da operação, mas de como a empresa pensa em ter essa rentabilidade. Então, o nosso time de sucesso do cliente, ele faz todo esse apoio, né? Estudando, fazendo a gestão mesmo e tendo aí uma parceria. É um trabalho a 4 mãos. Né? Então, é o time Santa Colômbia com o time do sucesso do cliente fazendo com que esse engajamento, essa adoção seja real e sim traga esses dados
de forma que todo mundo quer, que é o quê? Rentabilidade para a empresa. Na prática, Matheus, como é que é esse apoio, assim? Ele é fundamental para vocês, assim? Eu vejo que vocês têm uma parceria muito grande com o atendimento, né? Com o nosso CS, o atendimento de vocês aí da conta. E eu queria que você falasse, assim, é um diferencial, na sua opinião? É um diferencial e que é o que fez perpetuar a tecnologia na empresa, pelo menos na Santa Colomba, que é o que eu vejo, que eu acompanho de perto, e acredito que nos outros também, mas lá, mas é fundamental, foi ter esse suporte. Porque do nada, sai de uma reunião, aí, pensei num negócio aqui, deixa eu ligar lá. Aí ele, pensei nisso e nisso, você acha que dá pra fazer? Vamos tentar, me manda aí que eu vou tentar. Assim, não tem... não dá, a plataforma não foi feita para isso. Não, sempre tem um jeitinho. Se não conseguir, manda o pessoal de dev. Então, tem todo um suporte da galera de CS para fazer acontecer. E não só nessa parte das loucuras que aparecem no dia a dia, mas também na parte de treinamento, sabe? Eu vejo ele lá muito mais do que a gente tinha na outra plataforma. Então, a plataforma antiga tinha um atendimento que era regional, Matopibapá. Então, era uma pessoa para atender todo mundo, era bem estressante quando precisava de algum apoio. Ali não, ali o CS é meu. Então, ele me ajuda e assim, geralmente essas demandas surgem meio fora de horário, né? E aí o pessoal tá sempre disponível, atendendo, é bem bacana. Essa sinergia tanto de treinamento e dúvida, deu problema, me ajuda aqui, ele está sempre disponível, é o diferencial. Você acha que é um diferencial para você hoje o atendimento da Syngenta Digital, né? Pensando principalmente em você ter a tecnologia e saber utilizá-la e continuar com essa adoção com o time? Sim. Legal, bacana, porque isso é uma coisa que a gente investe muito. Né? A gente acredita que não basta só ter a tecnologia, fazer, né, ali todo um desenvolvimento pensando em cada fazenda, em cada talhão. E sim tem que estar do lado tem que estar do lado, exato. Muito bom, gente. Só para encerrar, qual que é a dica que vocês dão para quem quer começar aí essa jornada digital, né? Um pouquinho aí. Vamos nosso convidado primeiro. A jornada digital. Eu acho que primeiro a pessoa tem que entender o momento que a empresa está, sabe? A maturidade dela de perfil, de pessoa, qual que é o nível que a pessoa vai acessar essa tecnologia e assim, não só na parte operacional em si, mas depois que eu implementei, o que eu vou fazer, sabe? Vai ter resultado mesmo? Vai trazer algum dado que vai me otimizar alguma coisa? Porque a gente tem um monte de número para falar que tem número, não adianta nada. Uma vez eu escutei uma frase que me chamou muita atenção. Você tem um banco de dados ou um bando de dados? Isso. Porque se você não tiver uma organização de dados, o mínimo que seja uma planilha. Vou adotar uma tecnologia, uma planilha, organiza essa planilha, sabe? Então, tem que ter um mínimo de organização, entender a maturidade que a empresa está para aderir a alguma tecnologia e se realmente vai ter usabilidade, porque senão só vira custo no final, sabe? Muito bom. E aí a gente tem que usar essa inteligência, né? De não ter um bando de dados. E aí eu coloco uma outra frase, que é o seguinte: você hoje, além de ter os dados, né? Você precisa ter uma gestão bacana, mas você tem, sem os dados, você não consegue gerenciar e cobrar nada. Sim. Com certeza. Né? Então, hoje, a minha dica, né, e pensando assim, é mudar o mindset e realmente entender o que eu quero a longo prazo mesmo. Porque essa decisão a longo prazo, ela vai ser muito impactada pelo que você está fazendo hoje. Né? De que tipo de informação eu tenho hoje, que tipo de histórico também eu vou organizar e que tipo de equipe eu vou preparar para poder ter um resultado lá na frente. E safra é isso. A gente não pode controlar clima, questões políticas, de preço, né, aí do mercado, mas a gente pode controlar o quê? Os dados que estão dentro da empresa. Né? Então, se eu controlar muito bem a minha operação, eu consigo sim fazer uma projeção e ter uma previsibilidade muito maior que alguém que não tem uma tecnologia. É isso aí. Realmente a tecnologia é a chave aí para tirar as decisões, né? A produção do achismo e levar aí para um caminho de precisão, de muito mais assertividade e de mais produtividade.
Queria agradecer por esse papo incrível, foi ótimo estar aqui Obrigada com a vocês. Foi Eu que ótimo, agradeço, né? foi bacana. E obrigada a você também por nos acompanhar em mais um Estúdio Mais Agro. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!